Olá, uma satisfação grande poder estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo, eu sou professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e venho a convite da professora Andréa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para poder conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante importante, um tema que tem uma grande relevância, né, para a atualidade, mas que tem um contexto histórico muito forte e que se faz necessário um aprofundamento, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista político, que é a questão da área de educação especial, definir o que é educação especial e como esse conceito, né, de educação especial, ele se evolui ao longo do tempo, e tentar, de certo modo, traduzir um pouco sobre a essência desse movimento, né, que surge ali por volta da década de 20 no Brasil, mais efetivamente, né, com a chegada de algumas personalidades, que eu vou explorar bastante com vocês, né, dentre as quais a Helena Antipov, uma russa que vem para o Brasil desenvolver um trabalho nos laboratórios de pesquisa, e como que a sua presença e uma linhagem, um movimento bastante interessante que ocorre mais efetivamente na década de 30 e perdura até próximo ali à década de 80, quando as políticas elas têm um novo rumo, né, um novo modo de se encaminhar, e a partir das conquistas de ordem política, há um desdobramento, né? Porque uma coisa é o que efetivamente é orientação, e outra coisa é o que é a prática, o que ocorre efetivamente dentro de cada secretaria de educação, dentro de cada escola, dentro de cada sala de aula, e dentro também das diferentes instituições, dentre as quais nós temos as instituições filantrópicas, especializadas em pessoas com deficiência, e as instituições públicas, né, e privadas com escolas regulares de ensino. Então, a ideia é perpassar um pouquinho sobre tudo isso. O tempo é um pouco curto, então eu fiz uma apresentação, espero não me alongar muito, tá bom? Vou fazer aqui uma pesquisa mostrou o seguinte: uma breve apresentação, né, e nessa apresentação que eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar, assim, didaticamente, dialogar um pouco sobre esse contexto histórico. Vou fazer aqui uma divisão de tela. Estou fazendo uso de uma plataforma, né, do Google Meet. E aí eu vou dividir a tela com vocês desse processo de apresentação. Vamos lá. Então, está aqui. Deixa eu me organizar aqui enquanto gravação. Ocultar. Vou deixar mais a visualização da tela do que a minha visualização em si, tá bom? Para facilitar um pouco esse entendimento. Então, denominado de contexto político da educação especial no Brasil, tentar discutir um pouco sobre mais esse recorte, né? Vamos tentar discutir um pouco sobre a realidade no campo educacional, mas tentando trazer esse campo político e como que surge esse processo. Bom, os princípios, né? Então, nós temos várias formas de entender o princípio da educação especial no Brasil. A gente poderia dizer lá sobre os institutos de cego e de surdo, que surge no período relacionado ali ao período imperial, mas efetivamente essas experiências não trazem efetivamente o que a educação especial no Brasil se desenrola, se desenvolve e se apresenta, né? Então eu vou tentar trazer um recorte que é próprio meu, que eu faço, né? E aí eu vou dialogar com vocês a partir desse olhar. Então eu começo ali no início do século XX, né? Antes até um pouco do século XX, assim, no finalzinho do século XIX, início do século XX, dois importantes pesquisadores, Alfred Binet e Theodore Simon, eles se encontram nos laboratórios fazendo um volume de pesquisa muito intenso
E uma das demandas de sua pesquisa era tentar diferenciar uma coisa que aparentemente é simples, mas que eles descobriram uma dificuldade, uma complexidade grande, que era tentar encontrar um instrumento que pudesse indicar se a pessoa tinha ou não algum tipo de deficiência, né? E, no caso, naquele período, nós estávamos falando da deficiência intelectual. Se dizia retardamentos, se diziam termos que eu vou fazer uso aqui em função do contexto histórico, né? Porque a gente sabe que, efetivamente, nós temos algumas mudanças de leis que indicam, orientam a gente algumas terminologias. Mas aí, quando eu falar aqueles termos, está relacionado ao contexto mais histórico. Então, aí é desenvolvido por esses dois autores, né? Liderado por Binet, uma escala métrica, é uma escala que consegue medir se a criança tem ou não algum tipo de deficiência, né? E esses testes, né, desenvolvidos pelo Binet e Simon, ele é apresentado em congressos e tudo mais, e ganha uma repercussão grande, né? E na Europa, isso é bastante difundido. Esse evento ocorreu na Itália, mas em outros momentos esses instrumentos passaram a ser difundidos por toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, ou seja, ampliou para o mundo como um todo. E aí, essa escala, ela, em 1905, né, ela é desenvolvida, e aí a escala tinha essa potencialidade de definir se a criança tinha algum tipo de retardo, né? E a surpresa desses dois pesquisadores é que seria impossível definir se a criança tinha ou não deficiência se não levasse em consideração uma variável, que era a idade. Ou seja, a idade passou a ser o elemento preponderante para uma escala métrica, né? Sem saber a idade do sujeito, era impossível você definir se ele tinha ou não algum tipo de deficiência. Então, essa passou a ser um dos achados importantes para o desenvolvimento da escala métrica, né? E é interessante que esse processo ocorre no mundo, né, em 1905. Em 1906, o Binet está no Brasil. Olha que interessante, o quanto que o Brasil passa a receber as influências. No contexto que eu vou apresentar, vocês vão ver que o Brasil, ele de certo modo, ele é beneficiado com esse tipo, né, de estudo, tendo o Brasil como um laboratório importante, né? Então, o Binet recebe aqui no Brasil uma incumbência de construir um laboratório de psicologia pedagógica, um laboratório, vocês veem na foto aí, Alfred Binet e Simon, fazendo os testes, fazendo as métricas e tudo mais. Então, Binet vem para o Brasil através de um convite, né, de Lourenço Filho, que representa aqui no Brasil a linhagem da escola, do escolanovismo, né? Então, os pioneiros da educação, que vocês já devem ter estudado sobre a escola nova, mas a escola nova tem duas raízes importantes no mundo, né? No lado da América, né? No caso, o estadunidense, né? John Dewey, ele vai desenvolver um trabalho que tem muito reflexo aqui no Brasil, e na Europa, quem assume essa discussão e quem lidera esse movimento é Alfred Binet. Então, Lourenço Filho, como um estudioso e um adepto a esse movimento do escolanovismo, traz Alfred Binet para o Brasil e se inspira nos movimentos de escalas e de testes, né, pedindo para que Binet auxiliasse na construção desse laboratório de psicologia pedagógica. E aí, nós temos aí uma foto à esquerda, o Lourenço Filho, durante uma experiência lá, dentro desse laboratório. Então, observe que a efetivação desse projeto desenvolvido por Alfred Binet, né? E aí, o que se tem? Em 1908, a escala proposta por Alfred Binet, ela não é mais simplesmente uma escala. Eu diria que naquele primeiro momento nem se dava o nome de escala, né? Era um instrumento que dividia aqueles que tinham ou não algum tipo de retardo mental, mas a sociedade científica acabou que por exigir, de certo modo, uma escala que tonalizasse o grau, né, de deficiência, e aí, a partir de então, você poderia também desenvolver um grau acima das deficiências, o grau de normalidade, tendo como parâmetro. Então, assim, você tem a base, o normal, você tem o anormal, ou seja, o que foge à normalidade. E essa anormalidade, ela poderia ser organizada sob dois aspectos, né? A anormalidade
no sentido de ter inteligência inferior, e aí a terminologia adequada para aquele período, né? E as inteligências superiores. Então, você tem o normal, inteligência inferior e inteligência superior. E aí você tonifica, você classifica, você quebra em pedaços todo esse pedaço e cria uma escala, né, que varia de um número a outro número. Daqui a pouco a gente vai ver que a escala normal, ela é a escala 100, né, que é a razão 1, e aí a gente parametriza de 80 a 100, daqui a pouco a gente vê isso. Bom, em síntese, né, 1912, Stern, ele recebe a escala de Binet e dá algumas contribuições nas questões que são elaboradas para se chegar à escala, mas efetivamente também na construção métrica dessa escala. Então, ele traduz a escala passando a ser chamado de teste de QI, né? Que nada mais é de quociente intelectual, Q de quociente e de intelectual. Então, lembre-se que no primeiro momento, a idade era um fator preponderante. Observe que no cálculo, para se chegar ao QI, a idade ela é central. E aí subdivide dois tipos de idade, né? A idade mental, que é a idade a ser descoberta, e a idade cronológica, que é a idade da pessoa, né? A idade em anos da pessoa. Então, uma pessoa que tem 20 anos de idade tem um denominador 20, né? E a escala de cima, superior, que é a idade mental, é uma escala esperada. Logicamente que, dentro de uma perspectiva parametral, né? Espera-se que a idade mental seja compatível com a escala cronológica. Então, se no teste a criança tem 10 anos de idade, espera-se que a idade dessa criança, do ponto de vista mental, também seja 10 anos, né? 10. Então, 10 dividido por 10 dá 1. 1 é a razão da normalidade. Bom, Francisco Campos, né, que também é um outro pioneiro da educação, lá de Minas Gerais, ele propõe fazer as reformas em Minas. E aí, Francisco Campos, da mesma forma como foi colocado como Lourenço Filho, é um adepto, né, ao escola-novismo, faz parte dos pioneiros da educação, então ele traz para Minas Gerais esses modelos de reforma, né, e tem no campo da higienização, a perspectiva higienista do processo educacional como base, né. As escolas passam a receber profissionais do campo da saúde para uma construção de um modelo bem higienista, né? Então, o princípio dele era criança limpa, forte e sadia, né? Então, era a base para que a aprendizagem, para que o processo de formação transcorresse. Então, esse era o modelo proposto por Francisco Campos, né? Na esquerda, nós temos uma figura que são os testes, o documento que Lourenço Filho desenvolve, né? Lembrando que Lourenço Filho traduz lá na década, com a chegada de Binet, o livro dele, né? Então, o livro de Binet é traduzido para o português por Lourenço Filho. Então, Lourenço Filho traz, além da figura do Binet para o Brasil, ele traduz o livro e traz para cá toda essa cultura de testes. E ele também produziu alguns materiais, alguns livros, algumas pesquisas relacionadas a isso, né? Bom, em síntese, em 1929, o Theodore Simon e Helena Antipoff. Quem é Theodore Simon? É o pesquisador que, junto com Binet, desenvolveu a escala. Quem é Helena Antipoff? Helena Antipoff é uma aluna de Binet, que trabalhou nos laboratórios de Binet. Ela é russa, ela vem com todo o contexto daquele movimento da construção lá na Rússia, naquele período, e vem para a Europa fazer estudos com Binet, dentro do laboratório, em parceria com Simon, e eles vêm para o Brasil, né? Então, eles vêm a convite do Francisco Campos, e o objetivo deles era implementar esse laboratório lá em Minas Gerais. Então, o Francisco Campos trouxe o que o Lourenço Filho, no início da década, também solicitou, o Francisco Campos traz para Minas Gerais. Logicamente, não chega só esses dois, é uma equipe completa e tudo mais, mas a Helena Antipoff fica no Brasil, né? A Helena Antipoff, ela se estabelece, é feito um contrato, então ela passa a ser uma pessoa que além de desenvolver o laboratório, desenvolver trabalhos, estudo na formação de profissionais e desenvolvendo todo o trabalho. Então, naquele momento, a escala métrica desenvolvida por Binet e Simon, e por ela muito bem estudada e desenvolvida, ela passa a fazer uso desse modelo aqui no Brasil, e aos moldes também de Francisco Campos, que traz aquele modelo de escola, juntamente com profissionais da saúde, no modelo higienista que eu acabei de apresentar, né? Então,
Na década de 30, Helena Tipov, ela cria o laboratório de aperfeiçoamento, é um laboratório com esse nome, Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, né? E os testes de QI é um instrumento orientador no contexto. Então, como que era feito as questões, né? Então, assim, as crianças eram, de uma forma geral, né? Lógico, a escola não era como a gente pensa hoje, escola para todos tinham acesso, a escola era muito elitizada, poucos tinham acesso à escola, mas aqueles que tinham acesso à escola regular, todos eles eram submetidos a esses testes. Aquelas crianças que tinham teste de normalidade ou superior à normalidade, ficavam na escola. Aí existiam dois tipos de classificação de anormalidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a escala. Existia a anormalidade inferior, educável e não educável. Aquelas que eram educáveis dentro do teste, iam para um espaço onde era desenvolvido todo um trabalho com a equipe da Helena Tipov, né? E aí, dentro desse trabalho, com crianças que eram denominadas de crianças excepcionais, em 1932, Helena, com base em toda essa experiência, com toda a sua equipe, cria uma sociedade chamada Sociedade Pestalozzi, de Belo Horizonte, em 32. E o interessante é que já em 35, esse trabalho desenvolvido pela Helena Tipov passou a integrar, ou seja, a sociedade, que era um instituto privado, né, um instituto de interesse particular, passa a agregar ou fazer parte da Secretaria de Educação lá de Belo Horizonte. Então, assim, a Secretaria de Educação, que é um órgão público, assume essa instituição como parte da sua estrutura. E aí eu mostro para vocês como que funciona a escala, né? Aqui com o mouse, aqui, não sei se vocês conseguem observar, a escala é subdividida em normal, acima, que é os supernormais ou sobrenormais, e abaixo, que é o subnormal ou os infranormais. E a escala, ela tem divisão outras. Quando o Stern faz a escala multiplicando por 100, para ter um número não decimal, o número esperado que a gente falou era 100, né? Então, assim, 10 anos de idade mental, com 10 anos de idade classificada pelo teste, então 10 sobre 10 dá 1. Mas aí uma margem de erro de 10 pontos a mais, de 10 pontos a menos, ou seja, 10% retirado aqui, então espera-se que entre 90 e 110 você esteja dentro de um contexto normal. E a escala é subdividida em níveis menores e em níveis maiores. Então, por exemplo, essa escala 80 a 90, ou seja, abaixo da inteligência média ou inteligência normal, você tem um retardo mental. O retardado mental é o sujeito que está nessa escala, entre 90 e 80. O débil mental é uma escala inferior, entre 70 e 80, lembrando que esse parâmetro de 80 é menor e encaixa no outro, né? Então, 70 está aqui, encaixa nesse e não encaixa nesse, e assim sucessivamente. Esse 50 encaixa nesse e não nesse. Se der 50, vai para cima. Menos de 50 fica nesse parâmetro. Bom, então observe que cretino, imbecil e idiota são as escalas menores. Esse grupo aqui menor tem um nome especial, que são os oligofrênicos. O que são os oligofrênicos? São os sujeitos não educáveis. Esses sujeitos, como cretino, imbecil e idiota, classificados pela escala exatamente com essa nomenclatura, e aqui eu trago a fonte, são sujeitos que não, na crença daquele período, daquele momento histórico, lógico, eu preciso ressaltar isso o tempo todo, eram classificados como não educáveis, ou seja, não tinham os elementos necessários para a sua escolarização. Já os débeis e os retardados tinham credenciamento para o desenvolvimento de algum trabalho educacional. Então, esses eram os sujeitos da educação especial naquele período. E na escala para cima, né, os super ou sobrenormais, você tem a inteligência média superior, a muito superior, e o famoso gênio, né, a ideia de uma inteligência muito acima da média, né, uma inteligência muito disparada. A ideia de uma curva normal, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui com vocês, eu nem sei se nós teríamos tempo para isso, mas eu vou fazer aqui uma tentativa, uma canetinha aqui. Você tem um eixo X, que é um parâmetro, e uma curva, que essa curva, inclusive, tem esse nome, né, curva normal ou curva de Gauss, né. Então, você tem aqui uns percentuais, próximos aqui a uns 5%, e aqui próximo também a uns 5%. Então,
a ideia, em termos populacionais, que a normalidade atinge algo próximo de 90% da população, sendo o desvio esses dois extremos, o desvio da subnormalidade ou infranormalidade e o da sobrenormalidade ou da supernormalidade, né? E as escalas trabalham nesses dois elementos, né? Então, aqui seria essa infranormal e esse grupo de cá, os sobrenormais, né? Ou supernormais. Então, algo próximo a isso, só para que a gente pudesse entender. Então, se trabalhava muito numa questão matematizada, de enquadramento, lembrando que nesse período a psicologia ainda estava em processo de desenvolvimento, não tinha ainda as coisas tão bem. Então, trabalhava-se muito nessa questão de normalizar o sujeito. Então, assim, a psicologia tinha como objetivo sempre a questão da normalização. Não em termos de inteligência, mas muito mais em termos comportamentais, né? E aí o trabalho desenvolvido no campo educacional tinha outro foco, é lógico, né? Então mostra aqui, já que eu estou com a canetinha aqui, né? A Helena Antipoff desenvolvendo um trabalho lá no laboratório, né? Com o seu grupo de alunos lá em Belo Horizonte, né? Então, Helena Antipoff fazendo todo esse trabalho e nós estamos aqui na década de 30, né? Bom, e você tem o Getúlio Vargas, né? Na década de 30, a ascensão do seu governo, e ele traz em 35, para assumir o Ministério da Educação e Saúde, o Gustavo Capanema. Gustavo Capanema, ele assume, e aí o ministério que ele assume é o Ministério da Educação e Saúde. Então, observe que há uma dupla relação, né, da educação com a saúde. E ele também faz as suas reformas, né, e aí, dentre as reformas, ele vai tentar introduzir, assim, a ideia de uma educação que pudesse alfabetizar a massa populacional, que pudesse também relacionar com o campo da saúde. Naquele período, algumas doenças eram bastante preocupantes, porque Getúlio Vargas tinha uma ideia, né, um projeto de poder levar o Brasil a uma imagem, né, de um país aberto a capital externo e tudo. Então, era necessário higienizar o nosso país, né? Então, hanseníase, tuberculose e outras doenças passaram a ser trabalhadas de forma efetiva. Inclusive, a hanseníase tem uma questão muito problemática, que é a questão da segregação dos sujeitos em leprosários e dispensários, em preventórios, né, um estudo que eu desenvolvo aqui em Goiânia. E aí, mas no campo educacional, ele traz também esse modelo da saúde para dentro da escola, coisa que já acontecia lá em Minas Gerais, ao qual foi trabalhado, né? Aqui eu coloco mais ou menos em um ponto que não foi muito bem desenvolvido e proposto pelos escola novista, que é o ataque, né, em relação às instituições privadas, e o Gustavo Capanema não quis entrar de cabeça nessa história, né? Então, aí eu coloco que Capanema não toma posição, lembrando que a escola privada, nesse período, era mais direcionada, ou tinha uma potência muito mais forte dentro das escolas religiosas, mais particularmente as escolas católicas, né? Bom, avançando aí, nós temos uma figura que mostra aqui à esquerda os profissionais da saúde, as crianças, né, fazendo todo o processo de higienização, tendo orientação de como fazer esse processo de higienização, os livros didáticos, né, os materiais, inclusive, há uma orientação muito intensa nesse contexto, né, de relação entre educação e saúde, a questão não só no campo atitudinal, no sentido de poder ter na criança a questão do cuidado aos piolhos, a higiene, a escovação de dente, e toda essa parte, mas também aos conteúdos escolares, né, nos livros didáticos. Isso é bastante presente nesse período. Então, repete aqui um pouco aquela ideia, né? Aqui nós temos odontólogos, médicos, dentistas, dentro da escola. E é interessante que nesse período, o que conseguiu fazer com que as escolas mantivessem esses profissionais da saúde internamente à escola era um caixa, né? Então, você tinha, toda escola você tinha aquela ideia de uma abertura para recebimento de recursos, né? Através de uma contribuição dos pais e da sociedade, e a escola arrecadava recursos próprios para poder ter esses profissionais sendo pagos, materiais, reposição e tudo mais, né? Em 38, você tem a Helena Antipoff, desenvolvendo lá a Sociedade Pestalozzi, né? Na Fazenda do Rosário, em Ibiretê, lá em Minas.
Aí, na década de 40, você tem a pestalose avançando, né, no caso, para a capital, Rio de Janeiro. Aí você tem 48, a pestalose, né, Sociedade Pestalose do Brasil, ou seja, há um crescimento. O que era de Minas uma experiência, passou a ser de privada, passou a fazer parte da secretaria, que ampliou o Instituto, e ela vai ganhar o Brasil daqui a pouco, né? Em 1950, você tem os modelos de Helena Tipov, o movimento ele cresce muito, e aí você tem a Associação de Pais, né, e Amigos dos Excepcionais, a APAE, sendo criada na década de 50, e tudo isso, gente, até então, nós estamos na década de 50, sem uma base efetiva de assumência por parte do governo, essa questão da educação especial. Então, ela é terceirizada às instituições privadas, né? E o Estado não assume essa questão efetiva. A primeira vez que você tem, em âmbito nacional, alguma indicação nesse sentido, do ponto de vista do campo da educação, está na LDB 4024, né? Onde você tem lá 2 artigos que vão efetivamente falar sobre a educação especial. E esses artigos, eles vão dizer o seguinte, né, mais particularmente, ele ratifica o modelo proposto por essas instituições, até então a PAI e Pestalozzi, terceirizando recursos públicos, ou seja, destinando recursos públicos para essas instituições, chamando as instituições de instituições sérias, instituições competentes que dão conta de fazer esse trabalho, né. E aí o próximo documento, que é a Lei 5.692, de 71, né, que não é um LDB, mas que é uma diretriz que vai reforçar esse modelo, né. Até então, nós estávamos falando de pessoas com deficiência, e a deficiência mais atacada aqui é a deficiência intelectual, né. Mas aborda também aqui com a de 71 a questão da deficiência física, e nós já temos uma ideia das altas habilidades, né? Só retornar aqui, que as altas habilidades, nós estamos falando desse público aqui, ó, dos supernormais, né? Pessoas dotadas, o nome dotação, né? Superdotado, dotação, dentro de um contexto de natural, né? Uma coisa daquele período, e também daquele movimento que é o escola-novismo, do biologicismo, né? Ou seja, a inteligência é algo que se desenvolve a partir da natureza, é uma coisa dada, né? Não é uma coisa desenvolvida e ampliada, conforme defende Vygotsky e outros educadores desse campo, né? É uma coisa mais ligada ao campo piagetiano, né, do desenvolvimento a partir do biológico, né? E aí você tem, né, na década de 70, aqui, uma fotografia da Helena Tipov, reunida com o grupo, e aí, gente, o que nós temos aqui até então, a partir da Lei 5.692, de 71, é um reforço de tudo que já tinha sido feito, e a ampliação, porque aí você passa a ter recursos públicos. E aí, nessa lei também, o que ela traz de novidade, aí daí para frente, vem 73 e tudo mais, você tem dentro do Ministério da Educação, uma secretaria específica que vai falar sobre a educação especial, ou seja, um órgão específico para discutir essas questões. E pasmem, né? Quem vai assumir a direção dessa instituição no órgão público são os presidentes dessa associação. Então, assim, ora, o presidente da secretaria é alguém da APAE, ora, muda para alguém da Pestalozzi, depois retorna alguém da APAE, depois retorna alguém da Pestalozzi. Mazzotti e Januzzi fazem um trabalho muito importante no contexto assim, histórico, que mostra essa relação da troca, né, dessas secretarias, né, dessa presidência, né, da direção desses órgãos. E aí o que se tem? O que se tem é a manutenção, né? Amplia-se a ideia de que essas instituições são insubstituíveis, elas são essenciais para a sociedade, não é possível viver uma escola sem essas instituições, então cria toda essa característica e essa robustez, né, que são esses profissionais especializados em deficiências que devem tomar conta de crianças com deficiência, mesmo no contexto escolar, ou seja, é uma instituição segregadora que separa essa criança do contexto escolar. A criança não estuda na escola regular, ela estuda dentro de uma escola especial, e lembrando que nós estamos falando das pessoas educáveis, né? Os oligofrênicos são encaminhados para essas instituições
asilares e de espaço altamente segregado e com tratamentos outros que não é o nosso foco aqui, mas que mereceriam um olhar muito próprio e específico, né? Que são situações bem tristes, né? Bom, aí esse movimento, em geral, ele trabalha a cultura dos testes, né? Continua lá da década de início do século XX, que intensifica no Brasil na década de 20, com a chegada da Helena Tipov, isso é ampliado mais ainda e tal. Então, os profissionais da saúde mantêm estreita relação com a educação, a ideia do Ministério da Educação e Saúde, que depois modifica, se mantém enquanto estrutura. A questão dos testes diagnósticos clínicos são decisivos para a decisão, não só para a vida da pessoa, ou seja, o contexto educacional, ótimo, você tem a partir do teste, se a criança pode ou não participar de uma escola regular ou especial, ou mesmo nem escola poder participar, se não for educável. Mas aqueles testes lá também definem a questão dos profissionais, né? Perguntem depois, quem tiver curiosidade, como eram os concursos da época, você tinha que fazer testes psicotécnicos, testes psicológicos. A depender do resultado do seu teste, você não poderia nem assumir determinado tipo de profissão. Você fazia os testes, chamados testes vocacionais, isso é mais moderno, né? Mas antigamente era pior ainda. Então, vamos supor que eu quisesse ser, sei lá, professor, ou eu quisesse ser engenheiro. A depender do resultado do meu teste, eu não tinha a incumbência ou competência para poder assumir. Então, o teste, ele era um teste decisivo, né, para mim. Então, assim, a depender do diagnóstico, que é fechado, eu podia ou não assumir determinada posição profissional, educacional e até vida social, porque se eu sou diagnosticado, ou se eu sou clinicamente definido ou enquadrado como oligofrênico, nem participar dos meus espaços sociais eu poderia, né? Então, o que acontece é a manutenção desse modelo de educação especial aos moldes privados, porque é um dinheiro público destinado a instituições privadas, segregacionista, porque há uma separação do normal, do anormal, né? E aí, com a ocupação dos cargos no Ministério da Educação, você tem o quê? O fator manutenção. A pergunta é, se mantém até quando? Isso vai praticamente sem nenhuma resistência até o final da década de 70, onde tem grupos já dentro de contextos de lutas. Isso se efetiva muito mais na década de 80, as grandes lutas, as grandes batalhas, porque o que se tem aqui é o assistencialismo, né? E a busca que se faz é a busca o quê? Por um movimento de direitos, né? Isso tem início no movimento internacional. O ano de 1981 é eleito como o ano do direito da pessoa com deficiência. Olha que bandeira forte, né? E isso reflete diretamente no Brasil. No Brasil, na década de 80, as pessoas com deficiência se organizavam e partiam agora para um movimento de sindicalização, de organização das categorias, né? Então, você tem grandes movimentos, associações e tudo mais. Então, associação do cego, associação do surdo, associação das pessoas com deficiência intelectual, e aí vai, né? Então, é um movimento que tenta garantir espaço de vida social, garantir trabalho, garantir escolarização, e isso se reflete na Carta Magna que a gente tem na Constituição Federal de 1988, né? Que pela primeira vez ela vai dizer sobre as garantias constitucionais do direito de todos, sem exceção, à educação, né? É lógico que esse todos, há uma discussão muito grande, é quem cabe nesse todos, né? E aí seria um tópico muito próprio, específico, para a gente discutir, acho que não cabe aqui, mas é importante olhar esse todos aqui, porque a gente sabe que o todos, lá na Escola Novismo, a proposta de uma educação de qualidade para todos, aquele todos era muito pequeno, né? Era uma minoria muito ligada ao campo de classes, né? E aqui esse todos também tem outras particularidades, mas a Constituição ela foi muito firme, porque tem artigos que vão falar especificamente, o artigo 207, vai dizer efetivamente sobre a questão do Estado assumindo que orienta que as pessoas com deficiência preferencialmente estejam matriculados na rede regular de ensino, ou seja, de ensino. É a primeira vez que se assume um modelo diferente até então do que vinha sendo regido desde o início do século XX, né? Mas efetivamente construído documentalmente em 61, através da primeira LDB. Então, o Estado assume, o governo federal, através da Constituição, que é a Carta Maior,
assume que a educação da pessoa com deficiência preferencialmente deveria ocorrer na rede regular de ensino, e não nas instituições especializadas em deficiência, ou seja, nas instituições privadas, especiais e, ao mesmo tempo, segregadoras, né? E aí você tem, a década de 90, um movimento de tentativa de contemplar a base documental da Constituição Federal, internacionalmente, documentos importantes, né, que é a Declaração de Jontien e a Declaração de Salamanca, que elas vão fazer esse movimento, mas já não tanto no campo só das garantias sociais, né, mas no campo da educação. Então, há um clamor internacional sobre a educação como direito de todos, do cidadão, e a nossa Constituição comungava com esse mesmo movimento, né, que inicia lá na década de 70. Então, assim, na década de 80, perdão. Então, assim, as coisas não acontecem de um dia para a noite. O movimento que inicia na década de 80 se consolida documentalmente em 88, mas efetivamente ainda nós não temos documentos que são desenvolvidos assim para explicitar e particularizar algumas coisas, né? E aí você tem, no Brasil, a primeira Política Nacional de Educação Especial, de 94, que não reflete nada a esses movimentos, ou seja, é uma frustração. E aí você tem em 96, né, com não muitos avanços, mas a LDB, que traz a educação especial, já nesse período agregando pessoas com deficiência, não só a deficiência intelectual, deficiência física, mas vai falar até então das 5 modalidades de deficiência naquele período, né, que é deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva / surdez e deficiência múltipla, que é a junção mais de uma dessas deficiências. Naquele período, o transtorno do espectro autista, do transespectro autista, não era considerado deficiência, era considerado um transtorno globais do desenvolvimento, né? Era um transtorno. Bom, aí você tem essa lei de diretrizes e bases, que vai falar sobre a questão transversalizada, então, pensando não só a pessoa com deficiência só na educação básica, já se pensa na questão da continuidade, isso é importante, né? A questão da modalidade, então, sendo uma modalidade específica, então, um olhar próprio. Em 99, você tem um decreto, né, 3.298, que modifica praticamente tudo, né? Porque esse decreto, ele vai garantir que a educação especial não esteja única e exclusivamente voltada para pessoas com deficiência, mas para toda e qualquer pessoa com necessidades educativas especiais, ou seja, contemplando exatamente o que propõe a Declaração de Salamanca de 94, frustrado pela primeira política. Então, em 99, há uma grande revolução no Brasil, no sentido assim, de compreender o que é a necessidade especial, o que é a educação especial, né? Então, surgem muitos tipos de serviço, dentre os quais classes hospitalares, dentre os quais tantos outros que se efetivam e fazem necessário uma particularização. Aí vem resolução número 2, vem resolução número 4, aí vem até chegar na questão da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é uma nova política. Então, nós temos aqui uma nova política com novas orientações. Primeira coisa, essa nova política, ela freia essa questão do público de atenção da educação especial. Ela vai dizer o seguinte: olha, gente, nós não damos conta, nós não tivemos competência de pensar a educação especial nessa amplitude toda. E aí ela recortou a educação especial em 3 públicos em específico, né? Pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Lembrando que, como essa lei é de 2008, pessoas com deficiências ainda não entrava o transtorno do espectro autista, né? Esse transtorno, ele passa a ser reconhecido como deficiência em 2012, mas aí atualiza-se a política e aí você tem essa composição. Bom, essa política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, que a gente ficou assim, poxa, caiu, né? Porque entrou essa nova política do governo Bolsonaro, que já foi derrubada, e nós não vamos comentar, vamos parar nesse slide, porque o tempo nosso já se esgotou. Ela vai trazer a educação especial como modalidade, isso é muito importante, então ela vai trazer a educação especial com um olhar específico, ela modifica o público de atenção, que até então era qualquer tipo de pessoa que tinha, em algum momento do seu processo educacional, algum tipo de necessidade especial. Ela institui o AEE, que até então era apresentado lá na resolução número 2, número 4, mas a gente não tinha
muita noção do que era isso, né? Resolução número 4, perdão. Mas aí ela particulariza, né? E exemplifica o que vem a ser esse atendimento educacional especializado, que até então estava meio solto, né? E ela faz uma revolução, que é o duplo cômputo dos recursos. Então, quando ela faz isso, o que significa isso? Ela vai dizer o seguinte, educação especial é coisa de ensino regular. Ensino regular. Então, as instituições especiais vão ter que matricular os alunos na educação regular, no ensino regular. Se isso ocorrer, ganha o per capita, o recurso do governo federal, as instituições regulares, e ganha também as instituições especializadas, que passam não mais a ser instituição educacional, mas sim atendimento educacional especializado. Então, as instituições vão continuar recebendo recursos públicos, ou seja, o financiamento dessas instituições vão se manter per capita, desde que essa criança, ou esse jovem, esse estudante, esteja matriculado dentro das escolas regulares de ensino. E aí você tem esse movimento em que as próprias instituições, que até então brigavam pelos seus alunos, matriculando os alunos na rede regular. Então, isso aqui vai trazer uma mudança, que eu vou mostrar no próximo gráfico. E aí você tem essa tentativa, né, da educação especial, ela sair da educação básica e avançar também para o ensino superior, ou seja, a educação, ela perpassando por todas as etapas, né, do ensino, a educação especial como uma transversalidade, ou seja, ela não mais só como foco da educação básica, né, até então você tinha, das décadas de 50, 60, 70, as múltiplas reprovações, né, a professora... deixa eu só retomar aqui. Eu perdi o nome dela. Ela vai dizer sobre a reprovação, né, massiva de pessoas com deficiência no contexto da primeira série. Ela vai dizer o seguinte: pessoas que passam 30 anos repetindo, né, nas séries, ou seja, primeira série, naquela época a primeira série era o primeiro ano, né, então a pessoa ficava 20, 30 anos na mesma série, ou seja, não progredia, né. Então, com essas modificações, com esses acompanhamentos, já se pensava nessa progressão. Então, assim, já era possível pensar na educação superior, né, algo que até então nem se pensava na escolarização regular do sujeito com deficiência, né. Então, a partir da Constituição Federal, tudo... Luciana Marques, desculpa, Luciana, perdão, amo de paixão e tenho muito apreço, mas na fala a gente vai falando tanta coisa que acaba esquecendo, não. Bom, vamos lá. Aqui você tem, a educação na base das escolas regulares e a educação especial. Há um gap gigantesco. Então, assim, a educação... E lembrando que nós estamos em 98, ou seja, já passou mais de 10 anos da Constituição Federal, que já é um movimento que inicia na década de 80, e ainda... A grande massa das matrículas estão onde? Na rede, nas escolas especializadas em deficiência, né? Nas escolas especializadas. Enquanto que poucas pessoas com deficiência ainda estavam migrando para as escolas comuns. Só que esse movimento é um movimento crescente, mas ele cresce para os dois lados, né? Só que, efetivamente, a partir da nova política de educação especial, observe que em 2008, observe a mudança. Embora aqui esteja numa pequena decrescência, mas ela é crescente até esse ano aqui, de 2005, né? Há uma decrescência, mas é normal que essa decrescência ocorra, embora a gente observe com a nova tendência de crescimento. Porém, a partir da orientação da política, observe a queda, ou seja, essas instituições que até então eram escolas, passam a deixar de ofertar ensino em escola e passam a ofertar o AEE, que é o atendimento educacional especializado. E esse AEE, para que ocorra, os alunos têm que estar matriculados na escola regular. Então, essa política de 2008, ela traz como resultado essa mudança da curva. O que se pretendia com a política anterior era retomar ao ocorrido lá na década de 20, 30, ou seja, aquele mesmo modelo de escola segregacionista e tudo mais. Eu disse que não ia comentar, porque não é o nosso foco, mas está aí, aqui como resultado da política de educação especial que tem na escola regular de ensino, dentro das prerrogativas da Constituição Federal,
agora efetivada, né? Então, assim, em estudos mais à frente, eu desenvolvo um trabalho onde eu mostro que, de certo modo, há um êxito, de certo modo, não, embora haja problemas nas escolas, embora haja muito o que melhorar, o que corrigir, a chegada das pessoas com deficiência no âmbito do ensino superior é uma realidade, né? Passa a ser uma realidade. Tanto é que, a partir do governo Dilma, é criado um programa com a criação dos núcleos de acessibilidade, que é o projeto Incluir, e aí você tem a universidade se preparando para receber os alunos. Depois vem a lei de cotas de pessoas com deficiência, em 2016, e efetivamente nós estamos vivendo no ensino superior uma presença mais massiva de pessoas com deficiência, que até então, gente, na década de 60, 70 e 80, era praticamente impensável esse movimento de pessoas com deficiência, pensar a educação especial no contexto da educação superior. Bom, é isso. Deixa eu dar um pause aqui no nosso movimento. Vamos descartar. E aí eu retorno para a tela para despedir de vocês, né? Deixa eu parar aqui a gravação, deixa eu abrir aqui. E é isso, assim, efetivamente, eu tenho que parar, pronto, voltou. Então, o que nós temos nesse momento, então, é esse movimento da educação especial do contexto político. Então, é possível observar que as políticas incidiram, efetivamente, no resultado do que ocorreu e do movimento da educação especial no Brasil. É só um recorte, é só uma fala que dá um panorama, mas eu penso ser algo assim que vai auxiliar aqueles que queiram aprofundar um pouco sobre os estudos, sobre um recorte. Lembrando que essa é uma trajetória que eu construí. As trajetórias que os livros trazem, eles trazem muito mais relacionados às experiências lá do período relacionado ao período imperial e tudo mais, né? Essas questões relacionadas entre educação e saúde, que até hoje é muito incipiente, né? Se fala muito em diagnóstico, se fala em laudo, tudo isso é cultura daquele período, cultura daquela época, que a gente ainda não consegue superar, porque a questão do duplo cômputo, a escola só vai receber o per capita do aluno se efetivamente a escola comprovar, ou a Secretaria de Educação comprovar que o atendimento ao aluno público-alvo da educação especial. Eu não gosto de usar esse termo alvo, eu gosto de usar público de atenção, mas a própria política vai falar público-alvo. E aí os diagnósticos são necessários. Então, há uma cultura de diagnósticos, há uma cultura de manutenção dos profissionais da saúde, né, de psicólogos e tantos médicos que vão interferir muito no trabalho pedagógico. Bom, em síntese é isso, eu gostaria de agradecer e desejar a todos um bom estudo. Foi um prazer grande poder participar desse nosso bate-papo. E aí eu encerro a gravação e será um prazer, num momento próximo, a gente poder discutir qualquer assunto sobre a educação especial a partir de questões, né? Um abraço a todos, professora Andréa, muito obrigado, e assim eu encerro a aula, a apresentação.